Meu nome é Camila Coelho Moraes, eu nasci em Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, e tive uma vida muito tranquila lá, muito, até os 18 anos de idade. Sempre pratiquei muito esporte, sempre tive uma vida absolutamente normal. Brincava muito, me enfiava em tudo quanto era esporte da escola, me matriculava vôlei na quadra, futebol na escola, natação, tudo que tinha de esporte eu me enfiava, dança, apresentação, tudo eu me enfiava. Eu fui uma criança muito feliz. Aí com 18 anos eu fui para Niterói estudar, fui fazer faculdade de gastronomia. Cheguei a trabalhar um tempo como chefe de cozinha, mas eu vi que aquilo não era o sonho da minha vida, sabe? Ainda dá tempo, tô nova, vou começar a estudar e vou fazer medicina. Quero ser médica. Aí virou um objetivo de vida. Saí do trabalho que eu estava como chefe de cozinha e fui para um cursinho pré-vestibular. E aí fiz um ano de cursinho, estudando muito, me esforçando muito, me inscrevi em todas as particulares que eu conheci, todas as federais, e fracasso, tanto nas federais quanto particulares, passei em nada. Aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. E aí eu já tinha entrado num ritmo de ansiedade ali nesse primeiro ano frenético, né? Estudando muito, virando noite. Enfim, entrei no segundo ano de pré-vestibular e estudando mais ainda, porque ali eu vi que a coisa realmente era muito mais difícil do que eu imaginava. E aí comecei a até me sair muito bem, tirei notas altas nas federais do meio do ano, né? E do meio do ano para lá eu comecei a sentir umas coisas que eu nunca tinha sentido antes. E olha que nessa época eu ainda malhava muito, tinha vezes que eu ia à academia 2 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da noite, tinha uma alimentação extremamente saudável. Comecei a ficar naturalmente noite sem dormir, pensando só no conteúdo do vestibular. Aquilo tomou conta de mim, o vestibular tomou conta de mim. Se eu saísse para lanchar à noite, levava colas, sabe como era? Então isso virou uma doença, uma coisa, virou um estudo patológico mesmo. Eu me cobrando esse resultado, eu já estava no segundo ano, eu tinha que passar. E aí começou uma coisa muito estranha acontecer com o meu couro cabeludo, não sei te explicar, uma secreção oleosa, um pouco escura, e fui à dermatologista. A dermatologista falou, olha, eu nunca vi isso, me parece ser ansiedade. Passou um shampoo dermatológico, tal, não resolveu, mas depois de mais ou menos uns 15 dias passou, então não me preocupei. Aí veio a parte boa, a metade do outro ano passou, e aí eu passei para a faculdade só para particular, infelizmente para nenhuma federal, e entrei na faculdade de medicina. Foi uma festa, né? Não foi no primeiro mês, na verdade foi no terceiro mês que eu estava na faculdade, foi quando eu tive a minha primeira crise convulsiva. Eu estava dentro da academia, fazendo uma aula de spinning, e aí foi a primeira vez que eu senti uma aura. Eu estava pedalando, e aí tudo começou a ficar mais devagar. Eu não sei relatar direito o que aconteceu naquele momento, porque foi muito rápido. O que me contaram, quem estava presente na aula, foi que eu fui caindo da bicicleta. Como eu estava na primeira bicicleta, houve tempo do professor descer correndo e me segurar a ponto de eu não bater a cabeça no chão. Foram 5 crises dentro do carro até chegar ao hospital. E foi desesperador, porque eu estava com amigas, né? E ninguém nunca tinha visto eu ter uma crise. E aí chegou no hospital, o neurologista já estava lá, coisa de Deus, né? E ele falou, olha, você teve 5 crises, a partir de agora você é epilética, você tem o diagnóstico de epilepsia. Então, a partir daí foram introduzidos os 2 primeiros medicamentos, né? O Rivotril, a carbamazepina, que começou com 2 medicamentos. Eu cheguei a tomar 15 medicamentos, entre antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, potencializadores desses medicamentos. Foram tantos medicamentos, risperidona, Depaquene, Depakote, alprazolam, clonazepam,
Eu estava ótima e de repente caía. E podia ser dentro de casa, eu podia estar acompanhada, podia ser na rua, podia ser em festa, podia ser em qualquer lugar. Eu simplesmente caía, perdia o controle do meu corpo. Fiquei muito revoltada, muito revoltada. Como é que uma pessoa saudável, que não tem absolutamente nada, os meus exames não apontam nada, como é que de uma hora para outra eu começo a cair? Até meus 18 anos eu praticava esportes. Diariamente. Minha alimentação foi super saudável. Onde é que foi que eu errei? O que eu fiz de errado? E muito medo, muito medo, muito medo, porque medo da exposição, todas as pessoas me vendo, minhas crises eram muito fortes, sabe? E aí eu procurei o primeiro psiquiatra e a gente começou a conversar sobre TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas ainda eu não estava nem na metade do caminho, porque a gente começou a tratar a ansiedade, o TAG, com os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, os antidepressivos. Nesse meio tempo, eu que achava que não podia engravidar, engravidei. E foi uma gestação muito complicada, porque eu tive crise durante toda a gestação. Só que teve um momento na minha vida que foi muito marcante, assim. Foi, eu acho que o primeiro momento que foi marcante a ponto de eu não aceitar, de eu me indignar. Eu não aceito mais passar por isso. Que foi quando o Vitor tinha 1 mês de idade, eu amamentando ele, eu caí com ele da cama de costas. Nesse dia, a minha psiquiatra me proibiu de segurar o Vitor no colo. Ou seja, a partir desse dia eu não podia mais dar banho no Vitor, eu não podia mais trocar roupa, eu não podia mais amamentar. Naquele dia eu perdi o direito de ser mãe. Eu me revoltei contra a médica, mesmo sabendo que ela estava fazendo aquilo para a segurança do Vitor. Eu também sabia. Mas eu sou mãe e eu não queria aceitar que tirassem o Vitor do meu colo. Foi quando eu assisti o programa do Fantástico, uma entrevista que passou no Fantástico, contando a história do Pedrinho. E eu vi o Pedrinho usando o spray de resgate da Abrace. Na hora, como a reportagem ela foi muito rápida e me pegou de surpresa, eu não ouvi que aquele spray vinha da Abrace. Marquei uma consulta com a minha médica, com a minha psiquiatra. Eu não sabia do que se tratava exatamente o spray, mas eu sabia que ele era feito de cannabis medicinal. Foi isso que foi falado na reportagem. E aí falei para ela, olha, eu quero que a senhora me prescreva um remédio que ele é à base de cannabis. Eu fui pedindo o spray. Aí a resposta que ela me deu foi, não, eu não vou te prescrever nenhum remédio de cannabis, porque você vai estar substituindo um vício por outro. Mas naquela altura do campeonato eu não estava nem aí se eu ia substituir um vício por outro. Eu queria pegar o Vitor no colo e se eu tivesse que usar qualquer droga, para mim estava tudo certo, eu já tomava. E eu comecei a pesquisar qual o país mais próximo que a cannabis seja legalizada, que eu consiga ter acesso a esse remédio. E eu descobri que era no Uruguai. Aí nesse momento, imediatamente fiz contato com o Henrique. Ele tem um canal no YouTube chamado Eu, a Maconha e uma Câmera. Ele imediatamente me respondeu, eu mandei um textinho rápido, pedindo socorro.
Aí o Henrique falou, Camila, fez contato comigo, olha Camila, eu marco médico para você aqui no Uruguai, eu tenho um azeite aqui, ele não é o spray que você está procurando, mas é um azeite e tem vários pacientes de epilepsia que fazem tratamento com esse azeite. A partir desse dia, eu passei 45 dias sem convulsionar. Diante desse resultado incrível que eu tive nesses dias de viagem no Uruguai, eu decidi que eu ia levar o óleo para o Brasil, que eu ia trazer o óleo para o Brasil. O Vitor estava me esperando no Brasil, eu tinha o compromisso com o Vitor de pegar ele no colo de novo. E eu tinha que ter coragem de colocar esse remédio dentro da minha bagagem. E eu coloquei 12 frascos. Eu liguei para o meu advogado, pedi que ele me esperasse no aeroporto, porque eu tinha um medo absurdo de ser presa, porque seria tráfico internacional de drogas, né? Eu com 12 frascos de óleos de cannabis dentro da mala. E ele perguntou, você está disposta a passar por isso? Eu estou disposta porque o meu compromisso é em pegar o Vitor no colo. Ele, tudo bem, vamos lá. Cheguei no Brasil, o aeroporto cheio de cachorro. Pro meu desespero, pressão foi lá no alto. Na hora que eu pisei no duty free, com a mala na mão, parecia que eu estava pisando em nuvem de tão alta que estava a minha pressão, de tão nervosa que eu estava. Eu acho que foi uma das piores crises de ansiedade que eu tive na vida, de tanto medo, de tanto pânico, mas de alívio. Eu consegui entrar. E eu ia pegar o Vitor no colo. Mesmo sem autorização de doutora Marina. Porque naquele momento eu estava me sentindo segura. Eu sentia segurança para segurar o Vitor de novo. 45 dias sem crise, e mesmo assim depois foi uma crise, e elas foram se espaçando, 3 meses, 4, mas o desespero começou a bater, porque o remédio começou a acabar. E aí, por algum tempo, eu consegui que um jornalista que estava fazendo matéria com o Henrique no Uruguai, estava tendo a Expo Cannabis no Uruguai, ele conseguiu por um tempo trazer para mim a medicação. Só que uma hora a viagem do Dave acabou, a reportagem acabou, não deu para ele trazer e, como por um milagre, e Deus sabe de todas as coisas, minha melhor amiga, Michele, que morava no Rio, ela se mudou para cá, para João Pessoa, e ela descobriu a Abrace. Eu, Michele, não fala isso comigo não, pelo amor de Deus, que eu tô indo para aí agora. Aí ela, pode vir, porque tá aqui. Não pensei 2 vezes, dessa vez eu fui com o Vitor no colo, enfiei o Vitor dentro de um avião e a gente foi, no caso a gente veio até João Pessoa pedir socorro à Abrace. Coincidiu de ter a Marcha da Maconha, coincidiu de ter um congresso na Faculdade de Medicina. Foi quando eu conheci o Cassiano na Marcha da Maconha e avistei ele vindo lá de longe, porque eu tinha visto uma foto dele no Facebook, e aí ele falou, fala Camila. E aí eu comecei a contar a minha história, a gente nunca se apresentou. E aí eu comecei a contar a minha história, eu comecei a me emocionar muito, ele começou a se emocionar muito, eu falando, chorando, e ele chorando. E foi muito legal esse momento, sabe? O Cassiano foi uma pessoa que esse foi o anjo que entrou e que ficou. Cassiano, durante 3 anos, a gente foi um dos melhores amigos um do outro, sabe? Um amigo confidente, um amigo que
socorreu a minha vida pela segunda vez ali depois do Henrique. Então, como descrever minha vida antes e depois da cannabis? A impressão que eu tenho é que eu tive o poder de ter o editor da vida na minha mão, cortar lá atrás, cortar, sabe? Pegar todo esse pedaço que eu fiquei 10 anos tendo convulsão, na verdade foram 9 anos, e jogado fora, como se nunca tivesse existido essa parte na minha vida. Porque eu voltei a estaca zero. Eu consegui voltar a estaca zero. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu não sei se seria muita prepotência dizer que eu sou um dos casos de maior sucesso que a cannabis medicinal já teve, pelo menos que eu conheço. Porque é uma vitória tão grande o que era antes e como eu sou hoje. Agora, se você me perguntar, Camila, hoje você não tem nenhuma crise? Tenho. Eu vou estar mentindo se eu disser que eu não tenho, porque eu ainda tenho TAG, eu ainda tenho epilepsia, são doenças que não tem cura, eu vou conviver com elas pro resto da vida, mas hoje tem absolutamente controle. E uma coisa que eu acho essencial, se a cannabis ela tivesse na nossa vida como a primeira opção e não como a última opção, eu teria terminado a faculdade de medicina, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu teria não perdido os meus amigos da faculdade de medicina, eu não teria me afastado tanto da minha família, que inclusive quando soube que eu estava fazendo uma coisa que era ilegal, que era o uso do óleo da cannabis sem uma autorização judicial, a minha família se voltou contra mim, então eu não tive um apoio familiar, eu não tive o apoio de ninguém. Naquele momento éramos eu, o pai do meu filho e o meu filho. Então hoje, ter a minha vida de volta, hoje ter todos os meus amigos em volta de mim, ter a minha família, ter o meu filho, poder pegar ele no colo de novo, poder fazer a atividade física que eu quiser, poder correr, poder entrar no mar. Eu morria de medo de entrar no mar. Vai que eu caio lá dentro, gente! Quem tira? Então, assim, eu perdi o medo de entrar na piscina, de entrar no mar, de fazer atividade física, de andar na rua, de andar com o Vitor sozinha na rua, de voltar a dirigir, levar o Vitor para a escola de carro, levar, buscar, ir para o trabalho de carro, ir, voltar, sabe? Voltar a ter liberdade. É como se realmente eu tivesse conseguido editar a minha vida, jogar toda essa parte ruim que aconteceu, eliminar, jogar fora. E quando a cannabis entrou, de 25 anos de idade para cá, eu voltei a ter vida. Hoje o meu tratamento é praticamente todo à base de cannabis medicinal. Com o óleo de cannabis que eu tomo durante o dia, 3 vezes ao dia, e com o acesso ao vaporizador de CBD para os momentos de emergência, né? Crise de ansiedade, taquicardia. Quem sofre de ansiedade sabe o que é ter taquicardia na rua e não ter um auxílio de emergência, não ter nada que possa solucionar. E o vaporizador de CBD veio como uma grande solução para a minha vida. E claro que nada funciona sozinho, né? Tudo isso tem que ser associado a uma boa alimentação, a um bom quadro de atividade física. A gente está disposto a lutar diariamente contra a ansiedade, porque ela não passa, né? Não existe cura. A ansiedade ela permanece dia após dia, é um tratamento. Hoje eu sinto meu corpo totalmente equilibrado, que é o que eu não sentia nos momentos das crises. Então, hoje lidar com a ansiedade é mais fácil, eu tenho mais paciência de lidar com a ansiedade, tendo o suporte da cannabis medicinal.